Muito boa tarde a todos. Estamos aqui no Porto Wine Charme, um apartamento da Living Well, nosso parceiro, que aluga casas aqui no Porto, para mais uma conversa sobre o Douro. Hoje teremos connosco o Tomás Roquete, da Quinta do Crasto, para falar um pouco dos seus vinhos, toda a atividade da Quinta e toda a história. Vamos convidar aqui o Tomás. Ok. Só um bocadinho, enquanto fazemos a ligação. Olá, Tomás. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Sim, senhora, aqui estamos. Tomás, vamos falar um pouco sobre a Quinta do Crasto hoje, sobre toda a história da Quinta, sobre os produtos, as atividades que tem, para os nossos seguidores também ficarem a conhecer um pouco mais sobre a história e sobre os produtos que a Quinta possui. Ok. Eu tive a pesquisar um bocado e li que a Quinta do Crasto nasceu cerca de 1615, é verdade? De 1615, foi o que disse. Sim, sim. É verdade, parece que sim. A primeira referência escrita à Quinta do Crasto é de 1615 e, portanto, nós temos documentos que datam dessa época e, embora saibamos, porque quando fizemos o livro para comemorar o centenário, que foi em 2018, contratamos também um arqueólogo para fazer ali algum trabalho de investigação e rapidamente percebemos que os romanos, de facto, nós já suspeitávamos, mas tinham estado no Crasto. Aliás, o nome Crasto vem do latim castrum, que significa forte romano, e encontramos moedas, encontramos algum material dessa época, digamos assim, e inclusive até um pequeno lagar onde fizeram vinho, né, nessa altura. Portanto, a história vem muito para trás desse 1615. Mas na nossa família tudo começa em 1918, quando o meu bisavô Constantino de Almeida, que é um nome muito conhecido, ou foi muito conhecido no mundo dos vinhos, sobretudo dos vinhos do Porto, vai para o Brasil quando o pai dele morre, passar uma temporada com o padrinho. Ele já era um homem com posses, e quando regressa do Brasil, compra a Quinta do Crasto em 1918, e que felizmente, entretanto a Casa de Constantino, a meio do século passado, foi vendida, mas felizmente a Quinta do Crasto permaneceu na família e hoje eu faço parte da quarta geração, já existe a quinta geração, com os meus filhos, com os filhos da minha irmã e com o filho do meu irmão, Miguel, que por acaso é meu afilhado. Portanto, também já existe essa quinta geração, que mais tarde, de certeza, que terá um papel importante na empresa. Mas essa foi a data onde tudo começou pronto, e que até aos dias de hoje. Muito bem. Ao longo dessa história, vocês produzem que tipo de vinhos? Produzem vinhos do Porto e vinho de mesa, é isso? Exatamente. Tudo começa com os vinhos do Porto. Aliás, acho que o Douro, a história do Douro, nasce com o vinho do Porto, como todos nós sabemos, sendo a região de mercado mais antiga do mundo e de uma forma que eu, enfim, acho que é uma das maneiras de explicar porque é que os vinhos de mesa surgem um pouco mais tarde no Douro, é também por causa da existência do benefício. O benefício, que é uma autorização que sempre existiu e que ainda hoje existe, e que autoriza um proprietário de vinhas a transformar X quilos dessas uvas em vinho do Porto, fez com que, durante muito tempo, essa era a prioridade, e só no fim da vindima, quando sobravam algumas uvas em excesso, é que se fazia algum vinho de mesa. A questão é que, nesse fim de vindima, normalmente as uvas já não estavam nas melhores condições, e, portanto, isso era sempre um segundo produto, digamos assim. E depois, eu acho que a grande revolução dá-se na década de 90, quando alguns produtores, e o Crasto foi um deles, fomos quase pioneiros nessa nova geração, digamos assim, que olhou para o potencial de usar as mesmas uvas, que é uma pergunta muito frequente, se usamos as mesmas uvas que usamos para o vinho do Porto para fazer os vinhos de mesa, e são as mesmas uvas. Tornou-se evidente que havia ali um enorme potencial para com essa matéria-prima de eleição, fazer também vinhos de mesa, tintos brancos, e neste caso também fazemos um rosé,
atualmente. Portanto, começamos a fazer esse projeto, a desenhar esse projeto em 1994. Foi o primeiro ano que fizemos a nossa primeira produção de vinhos de mesa, 2 tintos, o Crasto DOC e o Reserva Vinhas Velhas. Bom, e a partir daí foi um projeto que felizmente não tem parado e tem cada ano conquistado mais mercados e mais consumidores. Foi um projeto bastante difícil, porque na altura, quando iniciamos o projeto, nós tivemos um pequeno problema com o registro da marca em Portugal e, portanto, fomos obrigados a exportar 100% da nossa produção. Acabamos por fazer um percurso um bocadinho inverso ao que normalmente se faz, ou tradicionalmente se faz, quando alguém começa no negócio de vinhos. Começam sempre pelo mercado nacional e depois, gradualmente, um pouco mais tarde, quando se alcança alguma solidez no negócio, começa-se então a exportar. Nós fomos obrigados a exportar 100% da nossa produção. Se hoje em dia isso ainda continua a ser um desafio para os vinhos portugueses, há mais de 20 anos atrás era muito mais desafiante. Foi de facto momentos de grande exigência e de grande ansiedade até por algum lado, mas também com grandes conquistas e que nos deu muita experiência nessa área da internacionalização dos vinhos e na sua comercialização e na sua comunicação, e que eu acho que, enfim, pelo menos olhando para dentro da empresa, acho que fizemos um bom trabalho. Eu sou da mesma opinião. Acho que fizeram um excelente trabalho, sendo o Crasto conhecido em todo o mundo, não é? Começaram ao contrário, como mais disse, mas se calhar também deu uma bagagem muito superior quando todos foram para exportar, vocês já lá estavam, já tinham esse know-how também, não é? Diga-me só uma coisa, Tomás. Quem quiser visitar a sua quinta, quais são as atividades que pode fazer na Quinta do Crasto? Bom, neste momento não são nenhumas. Sim, neste momento porque, infelizmente, perante o cenário atual, aliás, não sei, se calhar já lá vão 2 meses, foi a primeira decisão que nós tomamos logo de imediato foi, e até pensando sobretudo, enfim, em primeiro lugar nos nossos trabalhadores internos, mas acima de tudo nos nossos clientes, foi encerrar o enoturismo, porque vimos logo que não iria haver condições para continuar com ele aberto. Mas o enoturismo no Crasto surge de uma maneira até um pouco natural, porque à medida que fomos conquistando mais mercados e tendo mais consumidores ou mais seguidores, se quisermos assim chamar, começou a haver uma cada vez maior solicitação para pessoas que estavam cá em Portugal, nacionais e estrangeiros, e que queriam visitar a Quinta, mas nós não estávamos preparados para isso. E depois eu talvez ligue um bocadinho o momento a quando se constrói o novo aeroporto no Porto, que eu acho que é um dos fatores que contribuiu muito para uma viragem radical aqui no Norte, com o começo dos voos low cost a voar, e portanto isso acabou por pôr muita pressão na cidade, começaram a abrir muitos restaurantes, muitos hotéis, a haver muitas recuperações, e é como eu costumo dizer, o Porto é sempre uma extensão natural, o Douro, desculpe, é sempre uma extensão natural do Porto. Normalmente, para aqueles que gostam de gastronomia e gostam de vinhos, quando vêm ao Porto, se têm oportunidade, também gostam de visitar o Douro. E, portanto, nós preparamos para isso e hoje temos uma oferta de enoturismo em que as pessoas, só para ter uma ideia, nós o ano passado tivemos cerca de 6.000 visitantes no Crasto. Felizmente, por um lado, as solicitações são muito superiores a isso. Infelizmente, por outro, não podemos receber mais pessoas, porque se queremos receber com um padrão de qualidade e exigência que temos e, acima de tudo, ter tempo para receber as pessoas, achamos que este neste momento, pelo menos, e para as instalações que nós temos, é um limite, digamos assim, para fazer as coisas bem. E, portanto, as pessoas podem, sempre com marcação, portanto, isto é sempre uma luta que nós temos, informar bastante, o mais possível, no nosso site, nas nossas redes sociais, enfim, na troca de e-mails que vamos tendo com os clientes, dizer que é sempre bom marcarem com antecedência. E depois, uma vez marcada essa visita, podem fazer a visita, podem fazer uma prova, podem complementar com um almoço, ou um jantar,
portanto, é uma atividade que eu acho que é muito interessante, porque, no fundo, nós trazemos as pessoas mesmo para dentro da empresa e conseguimos mostrar quase ao pormenor aquilo que nós fazemos e assim, uma parte, de certa forma, da nossa receita. Claro, logo aí ajuda a cativar muito mais os clientes e os visitantes, não é, Tomás? Diga? Logo aí consegue cativar de uma forma superior Não, todos os clientes. exatamente, Roberto. Aliás, esse é um ponto que eu diria que faz, aliás, uma grande diferença, porque o enoturismo, para nós, muito mais do que o negócio em si isolado, se o isolássemos, quer dizer, vendo como mais uma área de negócio, para mim, o grande objetivo que nós temos todos os dias é conseguir, ou tentar conseguir, que cada pessoa que nos visite, no fim dessa visita, saia de lá com uma experiência única e que se transforme, a partir daí, num embaixador da nossa marca. E isso é que é um verdadeiro retorno neste investimento que fazemos, que se calhar às vezes é um bocadinho difícil de quantificar, mas que nós, com estes anos que passaram, temos a certeza que teve um efeito muito positivo e ajudou muito, e ajuda muito, sem dúvida, é hoje um ponto importantíssimo na divulgação da nossa marca a nível nacional e internacional. Claro. Muito bem. Falando agora um bocado da vossa produção, da vossa área vínica, diga uma coisa, quantas garrafas produz por ano, quantos hectares tem a Quinta do Crasto? A Quinta do Crasto, hoje nós costumamos até falar um bocado no grupo Quinta do Crasto. Isto nós temos outras propriedades também no grupo, mas o Crasto em si é uma propriedade com cerca de 130 hectares, dos quais 80 são ocupados por vinhas. E depois também temos mais 2.500 oliveiras aí, e mais outras cerca de 6.000 no Douro Superior, onde também fazemos 2 azeites extra virgem, que eu tenho uma particular paixão pelo azeite. Acho que o azeite duriense, bom, agora não vou referir aqui nenhuma suscetibilidade, mas é claramente pelo menos um dos melhores do mundo. Já, não vou dizer se calhar que é o melhor de Portugal, mas pelo menos um dos melhores do mundo é com certeza absoluta. E, portanto, nós fazemos isso. No Crasto, desses 80 hectares de vinha, essas vinhas são constituídas por vinhas mais novas. Quando eu digo mais novas, os últimos 8 hectares que plantamos há cerca de 3 anos foi mesmo na parte mais alta da Quinta, a cerca de 500 metros de altitude, onde plantamos 8 hectares de uva branca, que éramos um pouco deficitários para as nossas necessidades e para a procura que os vinhos estavam a ter. E depois temos vinhas com cerca de 35 anos, outras com um pouco mais velhas, e depois aquelas vinhas ainda bastante mais velhas, que nós chamamos as vinhas centenárias. Portanto, aí é um bocadinho esse mix. À medida que o negócio foi crescendo, e nós percebemos logo, e isto para nós foi fundamental, que o negócio teria que crescer, mas com uma garantia de que nós controlássemos a matéria-prima. Conhecendo muito bem o Douro, como nós conhecemos já há muitos anos, não é? Já há várias gerações, é uma viticultura ainda um pouco, enfim, com alguma falta de organização. Eu não queria dizer amadora, mas não é tão organizada como em outros países, se calhar mais até no Novo Mundo. E portanto, nós sabíamos que isso era um passo fundamental, e daí a canalização nos últimos anos de grande parte dos nossos investimentos para a vinha, para a matéria-prima. E com isso, no ano 2000, começamos a comprar terrenos no Douro Superior, em que rapidamente chegamos aos 150 hectares e acabamos por plantar nessa quinta, chama-se Quinta da Cabreira, mais 114 hectares de vinha. E depois, junto ao Crasto, temos uma outra pequena quinta com mais 10 hectares de vinha, e para além disto ainda temos alguns contratos de arrendamento de vinhas, são contratos no mínimo a 10 anos, em que nós pagamos um valor fixo ao proprietário e depois assumimos todos os riscos, mas também aplicamos toda a nossa gestão na vinha, não é? E, portanto, isto foi um passo muito importante, porque, no fundo, a grande parte das uvas que nós vinificamos para os nossos vinhos são uvas próprias, o que dá logo uma garantia de conseguirmos conseguir fazer vinhos razoáveis, digamos assim.
com isto conseguem controlar todo o processo, quer de produção, quer de vinificação, não é? Isso faz toda a diferença. Exatamente. Portanto, nós aqui, quer dizer, fazemos tudo, fazemos o processo completo, não é? Eu costumo dizer que muitas vezes, ou costumava dizer, porque quando a logística era no Crasto, agora, enfim, com o crescimento, a logística teve que partir para outro lugar, mas costumava dizer que muitas vezes entrava na quinta, olhava para a direita e via um dos nossos trabalhadores a plantar uma videira ou a repor uma falha na vinha, e olhava para a esquerda e via um contentor cheio a sair para o Brasil ou para um desses mercados. E, portanto, aqui o ciclo fecha-se por completo. E volto a referir, quer dizer, isto é uma garantia de que nós, ao controlarmos todo o processo, mesmo na parte da vinificação, a parte analítica, portanto, todas as análises e toda essa parte é também feita dentro da empresa. Portanto, nós procuramos fazer todos esses trabalhos para, com isso, ter uma garantia de que controlamos por inteiro o processo. Muito bem. E o resultado está à vista, não é, Tomás? Hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre alguns vinhos da Quinta do Crasto. Iria-lhe pedir para começar por este rosé, para me falar deste rosé, dizer-me quais... Muito bem. Tenho aqui o testemunho. Em primeiro lugar, adoro a cor. Eu até vou aproveitar para provar aqui um bocadinho. Bom, o rosé é um produto importante, é um produto interessante, porque, para já foi o último vinho que nós introduzimos na nossa gama de vinhos. Nós não somos, e nem é muito essa a ideia de futuro, de estar permanentemente a lançar vinhos novos e vinhos diferentes, sem nenhuma crítica para quem o faz. Eu acho que são posicionamentos um bocadinho diferentes. Nós apostamos muito na consolidação quando lançamos um vinho novo no mercado, na consolidação desse vinho e procurar todos os anos lançar uma colheita que se conseguirmos, ainda melhor do que a anterior. Às vezes isso não é muito fácil, porque não há anos iguais e às vezes há anos mais difíceis do que outros. Mas o rosé surgiu num desafio que eu coloquei ao Manuel Lobo, ao nosso enólogo, porque, e também depois de ter debatido isto internamente com a nossa equipa comercial, e portanto estas decisões são sempre tomadas em conjunto. É sempre importante envolver todas as pessoas nessas tomadas de decisão aqui dentro da empresa. E para mim tornou-se evidente que o consumo dos vinhos rosé começava a apresentar crescimentos muito interessantes em Portugal e, enfim, no mundo sempre se consumiu bastante rosé. E, olhando para a nossa gama de vinhos, eu dizia, bom, se alguém entrar no restaurante, um cliente qualquer, e quiser que tenha os nossos vinhos e outros, e que queira sentar-se à mesa, comer um peixe, ou se calhar um restaurante asiático, um ceviche, ou um sushi, ou assim, alguma coisa que acompanhe melhor estes vinhos, e se quiser beber um rosé, não ia beber um rosé da Quinta do Crasto de certeza absoluta, porque ele não existia. E, portanto, a ideia de criar o rosé foi introduzir mais um vinho na nossa gama, mas um vinho que nós ainda não tínhamos, ou uma categoria de vinho que nós ainda não tínhamos e que passou a ser mais uma opção para o consumidor. O desafio foi interessante, porque eu pus alguns pressupostos ao Manel, claro, falei muito com ele, debatemos muito isto, dizer ao Manel, e eu me disse ao Manel, eu acho é que nós podemos fazer esse vinho, embora haja 3 condições que para mim sejam importantes. Tem que ser um vinho muito fácil de beber, um vinho descomprometido, um vinho fresco, tem que ser um vinho, se possível, se conseguirmos ter uma acidez natural, portanto não ter que corrigir a acidez nesse vinho, e esta escolha de Touriga Nacional, que é 85% deste lote, e 15% de Tinta Roriz, também era algo que para mim era... Bom, eu não sei se diria, se não tivesse essas uvas, se não faria o rosé, mas se calhar não o faria. Portanto, tinha que ser mais ou menos com estes predicados. E depois ser um vinho que tivesse, enfim, uma cor muito, assim, um pouco neste estilo da Provence, e um vinho que,
enfim, que de certa forma conseguisse cativar o consumidor. É evidente que nós sabemos sempre que quando lançamos um vinho novo no mercado, e até pelo nome que hoje a Quinta do Crasto conquistou no mercado, existe sempre uma enorme responsabilidade, porque a expectativa é sempre muito grande. Mas eu acho que nós conseguimos claramente atingir os nossos objetivos, até porque as vendas falam por si. Nós hoje produzimos cerca de 35 ou 40 mil garrafas deste vinho enfim, não temos tido nenhuma dificuldade em o vender e até nem fizemos um posicionamento necessariamente abaixo do Crasto Tinto. Portanto, o nosso Crasto Tinto, DOC Tinto, o nosso DOC Branco e o nosso Rosé têm exatamente o mesmo preço em prateleira. Muito bem. Diga-me só qual é o valor, então, deste vinho. Este vinho consegue-se encontrar não tão presente nas grandes superfícies, mas estará aí à volta dos 9,80 €. Numa garrafeira pode estar ali nos 10,5 €, portanto é esta a faixa de preço. E como é que tu mais descreverias este vinho? A nível de aroma, de paladar? Este é um vinho, eu acho que é um vinho que em primeiro lugar, e eu acho que isso é muito feito pela Touriga Nacional, é um vinho que na parte aromática desperta logo muito o interesse de quem o vai beber, porque é um vinho com notas muito florais, onde a Touriga tem aqui um papel muito importante nessa parte. E depois, é um vinho que quando se bebe, eu acho que é um vinho bastante completo, não sendo necessariamente, ao ser completo, um vinho difícil. Portanto, ele é um vinho que se bebe com facilidade, digamos assim. Aliás, para mim, este é um dos pontos que nós trabalhamos muito nos vinhos do Crasto, sejam deste vinho até aos vinhos topos de gama. Quer dizer, podem ser menos ou mais estruturados, menos ou mais, enfim, extraídos, mais elaborados, com mais barrica, com menos barrica, mas tem que ser, acima de tudo, vinhos fáceis de entender pelo consumidor e que sejam fáceis de beber. E eu acho que este é um excelente exemplo. É um vinho que eu digo que o grande desafio que estes vinhos têm é quando está um grupo de pessoas almoçando ou jantar num restaurante e começa a beber o Crasto Rosé, quando vai pedir uma segunda garrafa, sem pestanejar, pede uma segunda garrafa do mesmo vinho. Portanto, este é um bom sinal que o vinho funciona. E essa parte de prova de boca, com este enquadramento que o vinho apresenta e um pouco esta persistência que até conseguimos encontrar no vinho, vem também muito da tinta Roriz, que é uma casta que na parte aromática não é tão exuberante como a Touriga Nacional, mas depois acaba por nos trazer uma textura de taninos e uma longevidade muito interessante e que compõe muito bem, para mim, este lote. Quer dizer, é evidente que eu acho, tenho a certeza, nós poderíamos ter feito este vinho como um 100% de Touriga Nacional, mas eu acho que ele não ficaria tão equilibrado como este rosé se apresenta. Sim, acaba por ser um pouco diferente, porque a maior parte dos produtores produz sempre quase 100% com a Touriga Nacional, unicamente. Não, aliás, há uma curiosidade, que é o facto de nós, para lançarmos um monovarietal, eu poderia dizer que este vinho era só um Touriga Nacional, porque isso tem que ter no mínimo, esse vinho teria que ter no mínimo 80% dessa casta, não é? E, portanto, eu poderia, em termos daquilo que é a lei do IVDP, poderia ter lançado este vinho unicamente como Touriga Nacional. Mas nós aqui fazemos questão de mencionar que também lá está a tinta Roriz, e com esse papel, como eu descrevi há pouco. Claro. Muito bem. Vamos agora passar aqui a outra surpresa do Douro Superior. É isso? Da Quinta da Cabrenha? Exatamente. Este é o Crasto branco, é o Crasto Superior branco, e este vinho também é bastante interessante porque surge um pouco numa sequência de nós termos lançado em 2007 o nosso primeiro Crasto DOC branco,
que é um vinho com uma, enfim, já com uma estabilidade no mercado muito interessante. Nós temos inclusivamente registado consecutivamente aumentos de vendas do Crasto Branco e Portugal tem sido um dos principais responsáveis por isso. Mas lembro-me na altura, até é curioso mencionar isto, quando nós lançamos o Crasto Branco, houve quase que até uma certa desilusão no mercado, porque toda a gente estava à espera que nós lançássemos um branco, um grande reserva, assim, um vinho. Mas não, nós optamos por começar por lançar um vinho também bastante acessível, num posicionamento mais de entrada de gama até do que de uma gama superior. Mas depois o vinho falou por si e foi ano após ano conquistando claramente o mercado pelo estilo que apresenta. E depois, com este projeto, com essa maturidade que atingiu o projeto da Cabreira, da Quinta da Cabreira, nós, a um determinado momento, achávamos que estavam claramente reunidas as condições para lançar um branco de uma sub-região um pouco diferente, e aqui até se calhar um desafio logo à partida, que era fazer um branco fresco. Voltamos a ter aqui uma acidez natural, um vinho que eu particularmente gosto muito deste vinho, deste Crasto Superior, sobretudo até pela sua relação preço-qualidade que tem, mas numa região que é considerada, não, que é a sub-região mais quente do Douro. Portanto, aqui havia, mas com a utilização da rega, que é uma ferramenta fundamental, ajuda muito. Depois temos aqui duas castas, o Viozinho e o Verdelho, que no seu conjunto também funcionam muito bem, quer em termos de acidez, por um lado, quer em termos da parte aromática e depois da sua complexidade de boca. Portanto, nasceu o Crasto Superior. E aqui, claramente, o desafio também foi introduzir um vinho que já fosse um pouco diferente do Crasto Branco. Um vinho que tivesse mais algum estágio de madeira, neste caso são 6 meses de carvalho francês, em que o tampo das barricas é em madeira da acácia. Portanto, temos aqui uma barrica com 2 tipos de madeira a trabalhar para este vinho. E depois, ainda mais interessante, com a aquisição e um investimento forte que fizemos na nossa cave de barricas com o sistema Oxoline, que é uma estrutura onde nós armazenamos a barrica e permite-nos ter um acesso individual a cada barrica. Enfim, ela tem várias funções, mas uma delas é permitir fazer uma rotação da barrica no mesmo sítio, sem ter que abrir o batoque, portanto, para fazer a batonagem. Portanto, é uma batonagem que nós chamamos, desculpem, não invasiva, ou seja, nós não temos que abrir o batoque, não existe nenhuma incorporação de oxigênio, existe apenas uma rotação 4 vezes para a direita ou 4 vezes para a esquerda da barrica, e nós até temos uma barrica no Crasto, isso até está disponível nas nossas redes sociais, com vidro, com o tampo de vidro, em que se pode ver a integração perfeita das borras finas com o vinho. Portanto, isto também ajudou muito a construir este vinho e, acima de tudo, a dar um perfil que nós acho que conseguimos todos os anos manter, esse perfil no vinho. Mas também aqui devo dizer que, sobretudo nestes últimos 2 anos, sentimos ainda um maior reconhecimento pelo consumidor a nível internacional sobre este vinho. Portanto, para muitos é um vinho claramente numa categoria reserva já, mas que consegue ter um preço simpático e acessível. Se calhar não um vinho para todos os dias, mas quase, eu diria. Diga-me só, então, qual é o valor deste vinho, mais ou menos? Este vinho, por exemplo, vou dar uma referência do Corte Inglês, 15 euros, 15,50, por aí. Acho que é isto. Muito bem. Íamos agora falar um pouco sobre esta perfeição. Muito bem, pá. Eu estou todo contente porque eu assim vou ter que provar os vinhos todos. Muito bem. Este vinho é o que nós chamamos dentro da empresa um clássico. Não sendo o nosso vinho mais caro, não é? Nós temos ainda vinhos, os nossos monovarietais e depois o próprio Maria Teresa e Vinha da Ponte são vinhos
bastante até mais caros do que o Reserva Vinhas Velhas, mas ele foi desde o início do projeto o nosso topo de gama, porque na altura, quando começamos a produzir, produzimos o Crasto de Douro e o Reserva Vinhas Velhas, portanto este era sem dúvida o reserva, não é? Portanto, aquele vinho, isto também é quase um clássico nas empresas, começar um projeto e ter um vinho mais entrada de gama e depois ter um reserva, não é? E este, portanto, sempre foi o nosso reserva, mas é um vinho que tem algumas particularidades. Em primeiro lugar, está na origem das suas uvas. Portanto, como o próprio nome diz, vinhas velhas, nós aqui usamos uvas provenientes de vinhas que têm no mínimo 40 anos de idade até vinhas que têm mais de 100 anos. Portanto, que faz com que na média tenhamos aqui uvas à volta dos 70 anos de idade. E o que é que isto, qual é a grande diferença que traz aqui? É que e porquê é que nós determinamos a partir dos 40 anos? Porque nós sentimos, e pela experiência que temos no Crasto, isto remete-se muito à Quinta do Crasto, que a partir dessa idade as vinhas começam a ter uma redução abrupta na produção. Ou seja, cai drasticamente os níveis de produção, mas, por outro lado, no outro lado da balança, temos a subida exponencial de tudo que é concentração, antacianas, a complexidade, enfim, tornam-se de facto uvas ou vinhas únicas. E isso, aliás, é para mim um dos grandes, talvez um dos grandes, das grandes coisas positivas que o Douro tem em relação ao resto do mundo, às outras regiões, aos outros vinhos, é de facto as nossas vinhas velhas que são verdadeiramente únicas. E numa vinha velha, também outra particularidade deste vinho, como muitos que nos estão a ouvir sabem, nós encontramos numa parcela de vinha 20, 30, 40 caixas diferentes. Portanto, é uma verdadeira salada de frutas que ali está. Aliás, uma pergunta também muito frequente é se nós, depois, quando apanhamos as uvas, apanhamos casta por casta. Não, isso não é possível. Nós temos que, e talvez seja um dos momentos mais desafiantes para este vinho, é definir o dia em que nós vamos apanhar as uvas. Porque temos uvas que, com certeza, nesse momento de apanhar as uvas, estão se calhar até ligeiramente sobremaduras e se calhar algumas que até estão um bocadinho mais verdes. Pronto. Mas nós temos que arranjar ali um ponto de equilíbrio e tomar essa decisão. E por isso é que, durante a vindima, e eu digo isto muitas vezes, e se calhar também aqui há algo um bocadinho diferente do que se passa nas outras adegas. O Roberto, se nos for lá visitar mais uma vez, que já lá foi, mas nessa altura, se calhar dificilmente vai encontrar o enólogo ou a mim na adega. Estamos na vinha, muito mais tempo na vinha durante a vindima, a tomar estas decisões, porque depois na adega está tudo organizado e tudo rola, não é? Mas o timing de apanhar uma vinha velha pode fazer toda a diferença para o resultado final. E depois também temos aqui uma particularidade, que este é o nosso único vinho que nós usamos também algum carvalho americano. Portanto, nós fazemos depois um estágio de cerca de 18 meses, 16, 17, 18. Uma chamada, tive que desligar. 17, 18, 19 meses. Às vezes o vinho tem capacidade para estar mais tempo em barrica, às vezes temos que o tirar um pouco mais cedo, mas é uma média mais ou menos de 18 meses. Portanto, e aqui é 85% de carvalho francês, 15% de carvalho americano, sendo que cerca de 60% das barricas são barricas novas. E fazendo sempre essa batonagem na mesma, como falava do branco? Não, aqui não fazemos batonagem, até porque a batonagem requer algum cuidado, porque ela pode... Enfim, com batonagem estamos a fazer uma grande extração depois do vinho e podemos... Enfim, aqui vamos vendo e vamos trabalhando o vinho consoante o equilíbrio que queremos ter no resultado final. Mas é assim que se processa o Reserva Vinhas Velhas. Este ano, particularmente, 2017, para mim, isso até foi uma coisa interessante, porque às vezes me perguntam, muitas vezes, no Brasil, em Portugal, em vários sítios por onde eu ando, e me dizem: oh, Tomás, mas qual é a melhor
o melhor ano do Reserva, o melhor ano do Maria Teresa. E eu aprendi isto com o Jean-Michel Case, que é o nosso parceiro que faz o projeto Roquete e Cases connosco no Douro, que também podemos, se calhar, um dia falar noutra altura sobre esse projeto, mas que é um projeto muito interessante. E ele disse: Tomás, o melhor ano que tu tens é sempre o ano que tens para vender. Bom, mas não é aqui neste caso não é isso que se aplica. De facto, 2017 foi um ano muito bom, como nós sabemos, clássico no vinho do Porto também, o que muitas vezes não quer necessariamente dizer que um ano clássico do vinho do Porto tem que ser um ano excepcional do vinho de mesa. Normalmente os anos clássicos do vinho do Porto, os grandes anos do vinho do Porto, são anos um bocadinho mais quentes, um bocadinho mais... Mas aqui foi realmente um ano fantástico, com um grande equilíbrio, com muita frescura, e eu, não é por estarmos aqui a falar sobre esta colheita, sobre este ano aqui hoje, mas para mim, 2017, eu ainda estou aqui num processo de perceber o vinho, mas tenho enchido as medidas, porque é muito interessante, sobretudo numa fase mais nova do vinho, é muito mais fácil, pelo menos para mim, perceber num mais curto espaço de tempo. Quando eu digo mais curto espaço de tempo, estou a falar de meses, 3 em 3 meses, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, a evolução que o vinho tem, porque depois, mais tarde, essa evolução é um bocadinho mais lenta. E, de facto, este vinho apresentou-se logo muito bem no início, quando o engarrafamos, mas ele rapidamente começou a trazer e a mostrar uma personalidade e uma elegância e uma complexidade ao mesmo tempo que para mim faz com que talvez caminhe, bom, para não me precipitar, mas talvez caminhe para o melhor reserva Vinhas Velhas que nós fizemos até hoje. Ou pelo menos neste estilo, porque depois lá está, nós é engraçado, já fizemos várias provas verticais com reserva em várias revistas internacionais e tal. Lembro perfeitamente em pelo menos 2 em que nessas provas verticais um dos vinhos que ficou melhor pontuado, melhor classificado, foi, por exemplo, o Reserva 2002. E 2002 foi um ano muito difícil e muito, enfim, muito que se calhar as pessoas diriam: pá, isto é para fazer, sim senhor, é um reserva, pá, mas é para beber rápido, não vai durar muito tempo. E depois acabou por ter uma evolução muito surpreendente, não é? Aliás, o Douro é muito farto nisso, não é? Em surpreender o consumidor. Às vezes, um vinho de um ano perfeitamente banal e, passado esses 10 anos, tornou-se um vinho absolutamente excepcional. Tomás, como é que descreverias este vinho na boca? Quais as principais coisas dele? Este vinho, em primeiro lugar, eu acho que na parte aromática é um vinho que está ainda longe, claramente, para mim, de atingir o seu auge. Ele é muito interessante, muito cativante no aroma, mas é um vinho que ainda vai, lá está, com mais um pouco de evolução, depois, antes de começar a mostrar notas mais terciárias. Isso é muito mais tarde, mas ainda nesta fase jovem, eu acho que ele ainda está aqui a trazer a cada mês que passa uma exuberância mais pronunciada na parte aromática. Onde eu acho que este vinho se torna, de facto, enfim, muito interessante, até para não aplicar outra palavra, é na parte de prova de boca, porque ele é um vinho que, quando eu, pelo menos, atenção, isto tudo que eu digo é mesmo a minha opinião pessoal, porque isso é a coisa que aprendemos muito, é respeitar mais tarde alguém que diga: pá, gosto muito do Reserva 2017, mas não é o meu preferido. Mas eu acho que este vinho apresenta nesta fase 2 coisas. Em primeiro lugar, um enorme equilíbrio. E não é um equilíbrio por ser um vinho que não tenha capacidade para durar muito mais tempo. Às vezes os vinhos mais simples e tal são logo muito redondinhos. Não. Ele está já equilibrado na composição de várias componentes que ele tem. Mas acima de tudo, o que verdadeiramente me impressiona neste vinho é o que nós chamamos o aftertaste, não é? Nós bebemos o vinho está na boca, depois engolimos o vinho, e esta persistência, eu estou aqui a falar já há 3 minutos, se calhar, a seguir a ter dado um golo no meu copo que tenho aqui à minha direita, e eu continuo a sentir o vinho em pleno aqui na minha boca,
mas de uma forma muito agradável, muito equilibrada e com esta persistência e longevidade que o vinho já apresenta e que para mim é um ótimo sinal de que ele, espero eu, vá fazer uma evolução muito positiva no tempo. Porque eu agora, Roberto, vou confessar uma coisa. Eu sempre fui um grande... fui muito mais um consumidor, sou muito mais um consumidor, ainda hoje, de vinhos mais novos do que vinhos velhos. Pronto. Se calhar até porque eu estou muito habituado a beber os vinhos muito novos e tenho que os beber, mas gosto de sentir esta juventude nos vinhos e... Bom, então no champanhe nem se fala. Eu aí sim, claramente gosto de champanhes novos, adoro champanhe, embora já tenha bebido grandes champanhes com alguma idade. Mas confesso que nestes últimos tempos fui abrindo algumas garrafas, vou dizer aqui um vinho, sei lá, um Maria Teresa, o vinho da Ponte de 2007. Eu, quando bebi a última vez esse vinho, eu disse, isto é um vinho incrível, um reserva, por exemplo, um vinho que falo muitas vezes com o Manel Lobo sobre ele, o Reserva 2008, que foi um vinho tão difícil quando o fizemos, um ano um pouco mais austero, mais complicado, e hoje está num momento fantástico. Mas porquê? Porque para mim, apesar de passarem 8, 10 ou 12 anos, nestes vinhos, esses vinhos continuam a estar muito jovens ainda. E, portanto, eu continuo a estar naquele meu padrão de gostar de vinhos novos e acho que estes vinhos, passados 10 anos, continuam muito novos e muito exuberantes e muito ainda com esta fruta primária e com estas notas que sentimos agora, mas claro que, passados esses anos, está tudo um pouco mais afinado, um pouco mais integrado, não é? Mas é isso. Tomás, qual o preço médio deste vinho? Este vinho tem uma janela um bocadinho mais ampla, né, em termos de preço, mas procurando muito bem procurado, se calhar 26, 27 euros e vai até ali aos 29, 30. Pronto, anda aqui nesta faixa. Vamos pôr aqui uma média. Acho que em média uns 29 euros, não é? Agora, uma coisa interessante, as pessoas... E por acaso, neste vinho em particular, sendo um vinho que não é para todos os dias, não é? Para muitos, é um vinho, e até em alguns mercados onde as taxas alfandegárias são bastante penalizadoras, então ainda se torna mais evidente isso, mas é um vinho que eu nunca tive, não me lembro de ter assim verdadeiramente uma crítica a dizer, é um ótimo vinho, mas é caro. Não. Em relação ao Reserva Vinhas Velhas, também não me dizem propriamente que é um vinho barato, mas não fazem essa crítica a dizer, é um ótimo vinho, mas é um bocado caro. E eu muitas vezes lembro às pessoas o seguinte, este vinho é um vinho que custa menos, bom, se fizermos as contas, se calhar menos 6 euros do que custa o Vinha Maria Teresa, não é? E muitas vezes a Vinha Maria Teresa está integrada nestes lotes. Quando nós não engarrafamos o Vinha Maria Teresa, ele integra, esse vinho integra o lote do Reserva Vinhas Velhas. E eu costumo dizer às pessoas, ele é um vinho cerca de 6 vezes mais barato do que o Vinha Maria Teresa, mas não é 6 vezes pior, claramente. Portanto, eu acho que aqui nós temos uma excelente relação preço-benefício do vinho e acho que tenho orgulho em dizer que eu acho que é claramente Tomás, tínhamos aqui uma questão. Agora perdi, agora ficamos parou aqui um pouco a imagem. Tem problema. A questão que eu tinha para ti é, este vinho Vinhas Velhas produziram todos os anos desde 94? Exatamente, Roberto. Essa é uma pergunta também interessante, porque por trás disso, quer dizer, vê-se o desafio que nós temos todos os anos em procurar lançar este vinho. É verdade, ele existiu sempre e eu acredito que vai ter sempre condições para existir, mesmo que tenhamos pela frente um ano muito difícil, que, por um lado, felizmente, não é muito previsível que venha a acontecer. Por outro lado, infelizmente, porque eu acho que a razão disso, acima de tudo, são as alterações climáticas. Pronto, e isso também tem a sua parte menos positiva, mas mesmo se tivermos amanhã um ano muito difícil pela frente, eu acho que com o património atual e com
as excelentes vinhas que nós temos preparadas para produzir esse vinho, será sempre possível fazer alguma quantidade de um excelente reserva de vinhas velhas. O que nós nunca fazemos, isso não é, por maior pressão até que possa existir no mercado, o que nunca fazemos são as mesmas quantidades. Portanto, às vezes há anos em que temos que ser um pouco mais seletivos e às vezes há anos em que é mais fácil fazer uma maior quantidade de reserva de vinhas velhas. Agora, uma coisa eu garanto, não duvidem, não há a menor dúvida. Nós somos muito exigentes na qualidade e, acima de tudo, muito criteriosos em lançar um vinho para o mercado, um reserva de vinhas velhas, que esteja claramente na linha dos vinhos que lançamos nos anos anteriores. Quer dizer, isso é que nunca pode haver. A tentação foi algo que eu aprendi neste mundo dos vinhos. Felizmente não aprendi com experiências próprias, felizmente, porque nunca arrisquei fazê-lo, mas que é muito importante, em primeiro lugar, dar uma prioridade muito grande à qualidade, à consistência, porque só assim é que se faz uma marca, e depois vem o negócio, vem as quantidades do vinho, vem a faturação. Mas isso tem que vir a seguir, porque se não honramos este compromisso com o nosso consumidor fiel de que nós temos que ter o vinho, quando lançamos uma colheita nova deste vinho, tem que ser um vinho claramente que preencha as expectativas do consumidor. E eu, aliás, costumo dizer, e isto é verdade, nós felizmente temos muito boas críticas nacionais e internacionais em todos os vinhos, enfim, umas melhores, outras não tão boas, mas de uma média geral são positivas. E muitas vezes estes vinhos têm grandes notas quando saem, sei lá, nas revistas americanas, inglesas, e quando saem essas notas nós já quase não temos o vinho para vender. Portanto, isto é um ótimo sinal, porque quer dizer que antes de os críticos, que são muito importantes também neste negócio, ajudam muito a orientar os consumidores, etc. Mas antes de se pronunciarem, o consumidor, por si, já confiou, já comprou, já bebeu, já gostou, já repetiu este vinho, e depois quando saem muitas vezes essas referências na crítica, nós já não temos o vinho disponível. Isso quer dizer que o trabalho foi muito bem feito, não é, Tomás? Mas também é uma responsabilidade muito grande. É uma enorme responsabilidade. Nós temos e sentimos e assumimos essa responsabilidade diária daquilo tudo que nós fazemos. Nós sabemos que existe cada vez mais espalhado pelo mundo um conjunto de consumidores que estão à espera do próximo passo dado pela Quinta do Crasto. E, portanto, esse passo não pode minimamente defraudar as expectativas. Quer dizer, não há anos iguais, não há vinhos iguais. Aliás, a magia do vinho, a magia desta bebida é justamente isso. Muitas vezes, eu costumo até explicar isto desta forma, nós, neste momento, se abríssemos aqui 10 garrafas de reserva 2017, eles seriam praticamente iguais. Mas se nós pudéssemos fazer aqui um avanço em 15 anos, e estar aqui agora uma máquina do tempo, mas para a frente, nós iríamos abrir, ou 20 anos, se quiséssemos, íamos abrir essas mesmas 10 garrafas e de certeza que elas iam ser todas diferentes. E, portanto, isto para mim é das coisas que mais me apaixona no vinho. Muitas vezes, até ter aqui na minha garrafeira, que neste momento está completamente a zero, não é? Neste momento que vivemos, mas perceber que bebi hoje uma garrafa deste vinho, passado um mês bebi o mesmo vinho e esta garrafa estava muito melhor do que a outra. Até porque, como nós usamos em todos os nossos vinhos rolhas naturais, também quando eu encomendo 300 mil rolhas para engarrafar, ou 400 mil para engarrafar o Crasto de Douro, não há 400 mil rolhas iguais. Todas elas são diferentes, mesmo a nível micro, mas são diferentes. E, portanto, permitem uma evolução também um pouco diferente. É claro que isso nota-se com o passar mais dos anos, não é? Claro, muito bem. A última análise, Tomás, queria que dissesse onde é que estão à venda os teus vinhos. Sei que estão aqui nos grandes superfícies, no Corte Inglês, mas essencialmente, por exemplo, no mercado brasileiro, quem quiser adquirir os teus vinhos, onde é que tu podes fazer? Olha, Roberto, os vinhos, nós temos uma distribuição em Portugal que tem sido uma parceria já há longos anos com a Heritage, que é o nosso distribuidor já há muito tempo e que tem funcionado muito bem. E, portanto,
o vinho está disponível. Alguns dos nossos vinhos, o Crasto branco e tinto, começam nos supermercados, não em todos, mas em algumas da chamada distribuição moderna, e depois os restantes vinhos também em algumas lojas, com certeza, muitas, mas acima de tudo, o nosso grande trabalho feito aqui em Portugal está muito no mercado, no on-trade, não é? Nós chamamos o on-trade. E, portanto, eu acredito que muitos dos restaurantes que existem, que eu espero sinceramente, e aqui até vai votos sinceros para que isso aconteça, para que continuem a existir depois deste momento que estamos a viver, o vinho encontra-se com alguma facilidade. E depois, a nível internacional, nós estamos a exportar atualmente para 52 mercados e, enfim, cada mercado é um mercado, mas, por exemplo, o Brasil, que estavas a referir, é um exemplo também na distribuição, porque sendo um país muito grande, sobretudo a nível de território, não é? De dimensão, nós temos uma distribuição muito capilar e estamos em todos os estados no Brasil. Nos Estados Unidos também fizemos uma mudança recente para uma empresa que é detida pelo Michael Mondavi, filho do Robert Mondavi, chama-se Folio, e foi uma mudança também muito importante porque justamente entramos numa empresa que tem uma capacidade de distribuição, de pulverizar o vinho pelo mercado americano fantástica e, portanto, o trabalho da distribuição é muito importante para nós depois conseguirmos atingir os nossos objetivos finais. Sem a distribuição, por um lado, sem os intermediários por outro, restaurantes, lojas, etc. E, acima de tudo, sem o consumidor final no fim deste ciclo, nada disto é possível. Não é? Claro. Olha, Tomás, para finalizarmos, queria fazer um brinde à Quinta do Crasto, à I Love Douro, a todos os projetos que o Douro tem e que levam o Douro mais longe. Roberto, eu já agora, só se puder terminar com esse brinde, desejar para que para todos nós consigamos ultrapassar da melhor forma este período, este grande desafio que se colocou e que vai nos fazer com certeza pensar em muitas coisas, não é só sobre o vinho, em muitas coisas da nossa vida. De certeza absoluta que um copo de vinho ajuda todos os dias a ultrapassar isso, mas também queria fazer um elogio, se me permites, e agora mais a nível mesmo particular, pessoal, até porque eu sou seguidor no Instagram do I Love Douro. Acho que vocês têm feito um trabalho fantástico, com uma enorme qualidade, e eu sinto em cada publicação que vocês fazem, vê-se claramente que existe um trabalho profissional feito por trás. E, portanto, esta oportunidade é mais um exemplo disso, e eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que me deram. Muito obrigado, Tomás. Um abraço. Um abraço para todos. Com licença. Obrigado. Um abraço. Até à próxima. Até à próxima. Muito bem, finalizamos agora a nossa conversa sobre o Douro com o Tomás Roquete da Quinta do Crasto. Voltaremos na quinta-feira a ter uma nova entrevista, neste momento, com o Presidente da Câmara de Taboaço. Acompanhem-nos, ficamos à vossa espera. Obrigado por seguirem o nosso trabalho. Queria agradecer também ao Living Well e ao Douro Wine & Charm por podermos estar aqui neste apartamento fantástico. Um abraço a todos, mais uma vez obrigado. Muito boa noite.